Olá, seja bem-vindos ao canal Visão Católica. O vídeo de hoje é super valioso, então assista até o final. E bom vídeo! 5 dicas práticas para começar a orar. A oração é um tema recorrente na direção espiritual, porque aprender a orar é uma questão importante para o cristão. Seja corajoso na sua oração e o Senhor o transformará de pessimista em otimista, de medroso a corajoso, de medroso de espírito a homem de fé, a apóstolo, São José Maria Escrivá de Balaguer. Em seu novo livro, Direção Espiritual, Guia Prático da Arte da Direção Espiritual, o padre Mateus Sercen afirma que a oração é a chave para a salvação. Santo Agostinho diz que quem reza bem, quem vive bem, morre bem, e para quem morre bem, está tudo bem. A direção espiritual visa facilitar uma vida boa que conduz à salvação. Por isso, pela sua própria natureza, deve lidar com a oração e ensiná-la constantemente. O padre menciona que durante as conversas espirituais, o tema da oração surge espontaneamente ou é provocado por uma das partes. As perguntas mais frequentes referem-se às dificuldades na oração, nas formas de orar e no aprofundamento da vida de oração. Portanto, o diretor espiritual deve ser experiente na oração e espera-se que reveja constantemente o seu relacionamento com Deus. Ele não pode ficar na mera teoria, mas deve manter um bom contato com o próprio Deus. O penitente não precisa de um professor de espiritualidade, mas sim de uma testemunha de oração. O que é oração? O autor responde que, em primeiro lugar, a própria definição de oração não é clara. Na Igreja de Cristo, existem diferentes interpretações do que chamamos de oração. No Ocidente, a oração é, antes de tudo, conversa com Deus. É uma espécie de diálogo expresso no pensamento, nas palavras, ou durante a recitação da liturgia do breviário. Mas, no Oriente, a oração é estar com Deus. Na prática, isso significa ser contemplativo diante de um ícone, repetir palavras e nomes sagrados, exicasmo, e amar o silêncio e a meditação. Na prática da direção espiritual, procuro combinar essas duas abordagens e me refiro à oração como caminhar com Deus. Acrescenta: nesta jornada posso agir, olhar, pedir orientação e apoio, agradecer, adorar, contemplar o companheiro de jornada e colocar em prática o que aprendi ao longo do caminho e levar o Evangelho a toda a criação até o fim da terra. Decida começar a orar. O pai comenta que outra dúvida é como começar a orar. Alguns dizem que o mero desejo de orar pode ser uma oração. Esta abordagem não deve ser subestimada. As pessoas nem sempre se sentem inclinadas a orar, e as circunstâncias externas também podem fazer com que não tenham tempo para orar ou se concentrarem bem. É importante lembrar que as pessoas também têm responsabilidades diferentes na sua vida de oração. Ele comenta que seria um erro um monge rezar menos do que uma mãe ocupada com 3 filhos. Santo Inácio de Loyola sugeriu que, antes de rezar, pensássemos no que queremos e desejamos. Na linguagem de hoje, ele recomendou buscar a motivação e a determinação para rezar. É bom que, ao rezar, consideremos o nosso estado atual e lhe demos uma intenção concreta que nos interesse. Não se preocupe com dificuldades na oração. Para o pai, uma questão importante em relação à oração são as distrações que surgem. Vale a pena analisar desde o início o conteúdo das distrações internas, pois elas podem servir de inspiração para empreender orações por temas ou pessoas específicas. Distrações externas são normais. Não deveríamos ficar surpresos ou preocupados com eles. Quando ocorrerem, não devemos combatê-los, mas estar atentos a eles, deixá-los ir embora e continuar orando com calma. As distrações interiores não devem ser vistas como um obstáculo, mas como um desafio para enfrentar e resolver os problemas essenciais da vida. A oração não é então um lugar para combater as distrações, mas um lugar para resolvê-las diante de Deus e com Deus. A incapacidade total de um penitente de orar
pode ter várias causas, mas está mais comumente associada a transtornos depressivos, instabilidade emocional ou apego a pecados mortais. Ele ressalta que o responsável deve examinar cuidadosamente o estado do penitente e sugerir o tipo de prática de oração que melhor se adapta ao seu estado de espírito. Impor à força deveres de oração a pessoas incapazes de orações longas ou difíceis é um grave abuso. Peça a ajuda do Espírito Santo. Um aspecto básico para Padre Mateus é que vale a pena instruir o penitente que o homem de oração deve contar com a ajuda do Espírito Santo, pois, como escreveu São Paulo, porque quando não sabemos rezar como deveríamos, o próprio Espírito contribui para nós com súplicas que não podem ser expressas em palavras. Mas quem penetra nos corações conhece a intenção do Espírito e sabe que contribui para os santos segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26 a 27. O Espírito Santo é o mestre e instrutor da oração. O homem que ora sob a inspiração do Espírito entra no mundo sobrenatural, onde Deus muitas vezes purifica as suas intenções e o orienta para novas formas de oração. O homem amadurece, por assim dizer, na oração e produz os frutos que conhecemos como frutos do Espírito Santo, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autodomínio. Prepare-se adequadamente para a oração. Para o sacerdote é importante lembrar que a preparação para a oração em si parece, a princípio, extremamente importante. Muitos encontram dificuldades na oração porque não se preparam de forma alguma. Às vezes, essa preparação pode demorar mais do que a oração em si. É tudo uma questão de escolher um local e horário e eliminar distrações externas. É claro que nada impede orar em qualquer hora ou lugar, mas também algumas formas de oração, por exemplo, a meditação, requerem condições excepcionais e a redução de distrações externas. Na era dos smartphones, dos smartwatches e das constantes mensagens das redes sociais, é cada vez mais difícil desviar o pensamento do conteúdo que se ouve e se vê. Você não pode alcançar uma vida séria de oração guiada pelo Espírito se não tiver passado pelo ascetismo e pela abnegação. Em muitos casos, nossos cérebros ficam superestimulados e entram em uma espécie de choque quando confrontados com a oração. Não suportamos ficar isolados de estímulos, ficamos entediados rapidamente ou geramos imaginação e nós mesmos causamos distrações. A oração de uma pessoa não está separada dos outros aspectos da sua vida. As razões das dificuldades na oração podem ser doenças corporais, doenças ou fome, mas também gula, vícios e falta de ascetismo. Como nos lembra São Paulo, a carne e o espírito se opõem. Jesus passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Você não pode alcançar uma vida séria de oração guiada pelo Espírito se não tiver passado pelo ascetismo e pela abnegação. Muitas pessoas acordam cedo deliberadamente para dedicar esse tempo à oração, que é uma forma saudável de ascetismo. Lembre-se de que a oração ajuda a crescer na santidade. Por fim, o padre diz que não devemos esquecer que a oração cristã não se trata de mudar Deus, mas de tudo o mais, inclusive a própria oração. Os pagãos oravam para influenciar a divindade e obter seu favor ou apaziguar sua raiva. O cristão reza para pedir ajuda no cumprimento da santa vontade de Deus para a salvação da humanidade. Esta forma de compreender a oração distribui a ênfase de maneira diferente e incita a ação. Santa Teresa de Ávila salienta que o crescimento autêntico na oração se manifesta no crescimento na santidade, e isso significa praticar as virtudes. Jesus disse que conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Da mesma forma, uma autêntica vida de oração floresce na prática das virtudes: fé, esperança, caridade, castidade, bondade, serviço, humildade e amor constante ao próximo.
A Virgem também é um modelo quando se trata de combinar a contemplação com a ação. Na Anunciação, admiramos Maria imersa na oração e depois lemos no Evangelho que ela correu com pressa para servir Isabel. Ela não se fechou no seu mundo místico, mas tornou-se contemplativa na ação, conclui o sacerdote. E o vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Deus abençoe e até a próxima!